Salve, salve, minha galerinha concurseira! Vamos lá, o nosso carga máxima de direito constitucional, né? A gente viu já princípios, artigo 5º, e vamos ver agora um tema que eu gosto demais desse tema. Nacionalidade. Eu gosto demais desse tema. Então vamos trabalhar aí nacionalidade, beleza? Então, suave na nave, vamos lá. Segundo os artigos 12 e 13, são brasileiros natos aqueles nascidos no Brasil, nascidos no exterior de pai ou mãe brasileiros a serviço da República Federativa do Brasil, sob hipótese nacional da assinala alternativa correta. Bora lá. Um estrangeiro que adquire nacionalidade brasileira depois de 18 anos é brasileiro nato? Não. Eu tenho dois tipos de brasileiro nato. Aquele pelo que chamamos, adquire pelo famoso jus soli. São brasileiros natos nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. E você tem através do famoso jus sanguinis, que pode ser de pai ou mãe brasileiro, que esteja, isso aqui tem que ser mais, tá? Que esteja, jus sanguíneo mais, que esteja exercendo uma função, ou seja, esteja a serviço do Brasil, ou que seja registrado, ou mais que faça a opção. Então, você tem dois tipos, jus soli e jus sanguinis, tá? Jus soli nasceu aqui, mesmo que seja de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. E o jus sanguinis para quem nasce no estrangeiro. Aí precisa ser filho de pai ou mãe brasileira, desde que o seu pai esteja a serviço do Brasil, ou seja, registrado em repartição pública brasileira, ou ainda opte, né, pela nacionalidade brasileira, depois de vir morar aqui no Brasil, depois de fixar a residência no Brasil e após atingir a sua maioridade, ou seja, os 18 anos. Beleza? Então, tá errado aqui. Filho de brasileiro, nascido no exterior, sem vínculo com o Brasil, será brasileiro nato apenas mediante opção em até um ano após atingir a maior... Não. Filho de brasileiro nascido no exterior, sem vínculo com o Brasil, será brasileiro nato apenas mediante opção em até um ano após atingir a maioridade. Não, é a qualquer tempo. Todos os nascidos no Brasil, inclusive filhos de pais estrangeiros, em missão de... Não. Brasileiro nato por filiação deve residir no Brasil. Não tem resposta a esse cacete, não. Peraí, meu velho. Filho de brasileiro nascido no exterior, sem vínculo com o Brasil, será brasileiro nato apenas mediante opção em até um ano. Não, a qualquer tempo, após atingir a maioridade, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Oxente. Que porra, que banca foi essa aqui? Que veja só, eu estou pegando banca IBFC, não é? Eu estou pegando banca IBFC e outras bancas similares, né? Porque às vezes a banca, você não tem tanta questões assim de banca IBFC. Mas, meu velho, deixa eu só botar aqui. Mas essa questão já está anulada aí, viu? Pelo amor de Deus. Que porra, que loucura é essa? Vou botar aqui nacionalidade. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver a banca Front. Banca Front, foi por isso, meu velho. Meu velho,
Tá errado aqui, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos anular logo essa questão aqui, tá? Em até um ano não existe mais isso não, viu? É a qualquer tempo. É a qualquer tempo. Então, anulada essa questão, pelo amor de Deus. Que próxima questão. Vixe Maria. Olhe. Eduardo, de nacionalidade originária irlandesa, adquiriu nacionalidade brasileira pedido por residir no Brasil há mais de 15 anos. Pode, né? Famosa naturalização extraordinária, né? Ou quinzenária, também chamada. E não ter condenado, em conformidade com a Constituição, pode afirmar. Eduardo é brasileiro? Não, ele adquiriu a naturalização extraordinária ou quinzenária. Eduardo pode ocupar o cargo de ministro do Estado de Defesa? Não, porque aí é cargo privativo de brasileiro nato, ó, famoso mp3.com. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ministro do STF, P3, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Eduardo poderá requerer expressamente a perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, desde que não acarrete a patridia. Tá certo, né? Uma forma de, hoje, você pode, algo novo, né? Acho que foi de 2023, a emenda à Constituição, que permite que você, né, não queira ser mais brasileiro, né? Você desista da nacionalidade brasileira. Agora, desde que não, a renúncia pode existir, desde que não gere apatridia. O que é apatridia? É o cara ser apátrida. Como ele já era irlandês, não tem problema, não é? Ele quis ser irlandês, depois brasileiro, depois disse, não quero ser brasileiro mais não. Então te fode, pô. Não tem problema nenhum. O grande problema é, eu sou brasileiro. Aí, eu quero deixar de ser brasileiro. Sim, tu tem outra nacionalidade, não. Então tu fica como brasileiro. Acabou. Né? Eduardo poderá ter cancelado a sua naturalização por decisão da autoridade administrativa brasileira competente, caso tenha praticado atentado contra a ordem constitucional. Não é autoridade administrativa, é autoridade judiciária, né? Nada de autoridade administrativa, autoridade judiciária. Inclusive, né, tem que ser por sentença judicial. Então, errado aqui. Terceiro, Sandra naturalizou-se brasileira em 2022, tendo atentado no Brasil em 2024. Opa, olha aqui. Tendo atentado no Brasil, isso vai cair muito, viu, pessoal? Isso vai cair pra caramba isso. Tendo atentado no Brasil em 2024 contra o Constitucional Brasileiro, Estado Democrático de Direito. Se fudeu. Já vai ter cancelado a sua naturalização. Que ela naturalizou-se. Já vai ter cancelado, né? Mas vamos lá. Alexandre é brasileiro nato. Contudo, como teve sua nacionalidade originária italiana reconhecida em 2024, por ser filho de mãe italiana, fez pedido expresso de perda de sua nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente. Beleza. Cláudia, brasileira nata. Também, tá vendo vários assim, um bom é você ir grifando todos. Adquiriu em 2024 a nacionalidade alemã, por naturalização voluntária, sem fazer pedido de perda da nacionalidade brasileira. Nessas situações, em conformidade com a Constituição, será declarada a perda da nacionalidade. Bora lá. A perda da nacionalidade. Sandra, porque cometeu crime contra o Estado Democrático de Direito. E Alexandre, que solicitou, não é? E não vai gerar patridia, porque se ele solicitou a italiana, ficou com a italiana, né? Então, temos aqui Sandra e
Alexandre, não é? Letra C. Sandra, em virtude do atentado, não é? E Alexandre apenas porque Alexandre solicitou. Oi, Emanuel. E Cláudia? Não, porque Cláudia Brasileira Nata adquiriu a nacionalidade alemã por naturalização voluntária, sem fazer pedido de perda de nacionalidade. Então não tem problema nenhum. Ela adquiriu outra nacionalidade, não tem problema nenhum adquirir outra nacionalidade no nosso ordenamento jurídico. Irineu nasceu no país estrangeiro X, enquanto seus pais brasileiros nesse país residiam porque seu pai lá estava a serviço do Brasil. Opa! Irineu nasceu no país estrangeiro X, enquanto seus pais brasileiros nesse país residiam porque seu pai lá estava a serviço do Brasil. Matou aí já, né? Vamos lá. Tadeu Tacou. Aposentados, seus pais irão retornar ao Brasil. Irineu, que hoje é maior de idade, já possui a nacionalidade do país X, não deseja vir para o Brasil, nem deseja ter nacionalidade brasileira. Nesta situação, considerando apenas informações fornecidas de acordo com a Constituição Federal, Irineu, comigo. Bizu está aqui, ó. Porque seu pai estava a serviço do Brasil. Bicho, nacionalidade automática. Através do jus sanguinis mais serviço, função. Acabou-se. Chorou. Nacionalidade automática. Ele já é brasileiro nato. Ele não precisa, o pai não precisa registrar. No momento em que ele está a serviço, a nacionalidade é automática. Ele é brasileiro nato. Acabou-se. Não é considerado brasileiro nato, pois não nasceu no Brasil e, portanto, não possui a nacionalidade brasileira. Errado. Não é brasileiro nato. É brasileiro nato, mas poderá fazer pedido expresso de nacionalidade, perda da nacionalidade, perante a autoridade brasileira competente, sendo que a renúncia da nacionalidade não impede de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Certíssimo. E não vai gerar patridia porque ele já tem outra nacionalidade, diz aqui na questão. Não necessita fazer qualquer renúncia expressa, pois apesar de ser considerado brasileiro nato, ao adquirir nacionalidade do país X, automaticamente perdeu. Não, pessoal, ele pode ter a dupla nacionalidade, né? Ele pode ser, inclusive, é o chamado polipátrida, né? Aquele que possui várias nacionalidades. Pode ter 2, 3, 4, 5, problema nenhum. É brasileiro nato, mas poderá fazer pedido expresso perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, sendo que a renúncia da nacionalidade o impede de adquirir. Olha o erro aqui. Olha o erro aqui. O impede de readquirir sua. Ele pode solicitar. A grande pergunta, a grande dúvida que a doutrina fica discutindo é se esse pedido de nacionalidade originária, né, ele solicita, de novo, se é ato vinculado ou é ato discricionário do Poder Executivo. Só existe essa dúvida. É brasileiro nato e por essa razão não poderá renunciar. Pode sim. Quinta questão. De acordo com o artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil, nas situações hipotéticas abaixo será considerado brasileiro nato o indivíduo que nasceu na República Popular da China, filho de pai chinês e de mãe brasileira. E aqui matou a questão, né, pessoal? Esta que estava a serviço da Embaixada Brasileira em território chinês, jus sanguinis mais função. Acabou-se. Brasileiro nato. Filho de pais brasileiros, nascido nos Estados Unidos da América, atingindo a maioridade, mesmo que nunca tenha residido no Brasil e nunca solicitou. Não. Veja só. Nasceu no estrangeiro. Só vai não, e seus pais não estão a serviço do Brasil.
Então só existem duas situações para ele ser brasileiro: o registro, ou ele vir para o Brasil, fixar residência, e ao atingir a maioridade, não é? Fazer a opção pela nacionalidade brasileira, lembrando, em qualquer tempo. É um ano não, como disse a questão, não, pelo amor de Deus. Como é que uma banca fala um negócio daquilo, né, velho? É falta de conhecimento, né, bicho? Puta merda. Nascido em Brasília, de pais italianos, mesmo que estivesse a serviço oficial, não. Se um dos pais está a serviço do seu país, não é brasileiro nada. Então, se liga aqui, ó. Presta atenção. João, não, vamos lá. Pablo é casado com Concita. Pablo é mexicano, Concita é cubana. Vieram a passeio aqui no Brasil e aqui nasceu Pablito brasileiro nato. Filho de pais estrangeiros, nenhum deles está a serviço do seu país. Agora, Juan, espanhol, casado com Marie, francesa. Marie, a serviço do governo da França, vem para o Brasil e aqui nasce o Juanito. Juanito não é brasileiro nada. Por quê? Porque os pais são estrangeiros, mas um deles está a serviço do seu país. Beleza? Nascido em navio de cruzeiro de bandeira suíça, navegando em águas internacionais, ou seja, alto mar, mas em trecho mais próximo do Nordeste Brasil, filho de pais estrangeiros. Não pode, ó. Se o navio é de cruzeiro navegando em águas internacionais, é alto mar. O que vale é a bandeira do navio. Então, suíço. Com relação à aquisição e perda da nacionalidade brasileira, assinala a alternativa correta. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira aquele que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse. Era, agora não é mais, tá? Lembre-se que houve uma mudança, não é? Houve uma mudança na Constituição Federal, dada pela emenda constitucional de número 131, que agora diz o seguinte: cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude, né, em processo de naturalização, ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Lembrando, um bom exemplo disso aqui, contra atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático, 8 de janeiro. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade, salvo no reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Errado. Não existe mais. Antigamente existia essa questão de perda, mas hoje não. O cara só perde a nacionalidade se ele fizer um pedido expresso. Será declarada a perda nacional aquele que fizer pedido aqui, expresso de perda nacional perante a autoridade brasileira, ressalvado situações que acarretam a patridia. Então veja, eu posso solicitar perda da nacionalidade? Posso. Agora, se gerar patridia, não vai ter a perda, vai ser negada. Ou seja, eu tenho uma nacionalidade só. Se eu perder uma, eu vou ser apátrida. Então o governo brasileiro vai dizer, vai ficar com a nacionalidade brasileira. Mas por que o cara não pode ser apátrida? Porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que seja registrado por partição brasileira competente, ou veio residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e alcançada esta obter a qualquer tempo. Não. Veio residir
na República Federativa do Brasil. Pronto, é só isso. E opte em qualquer tempo pela nacionalidade após atingir a maioridade. Ele não diz que obre, o erro está aqui, ó. Que ele está dizendo aqui que ele deve residir antes da maioridade. Não, antes ou depois. Não importa. Portanto, é que ele venha residir no Brasil. Observando que dispõe a Constituição Federal de 88 acerca da nacionalidade, assinala a alternativa correta. São brasileiros natos nascidos na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país. Não, serviço de seu país, não. Aí o cara deixa de ser brasileiro nato, né? São brasileiros naturalizados estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 10 anos, não, tem que ser há mais de 15 anos. O cargo de governador é privativo de brasileiro nato. Não, o cargo de presidente. O cargo de carreira diplomática é privativo brasileiro nato. Bora lembrar de novo? mp3.com. São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro do STF, P3, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreira diplomática oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Oitava questão. De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre a nacionalidade, assinala a alternativa que apresente corretamente a hipótese de cargo privativo brasileiro. Acabamos de ver. Governador não, prefeito não. Isso aqui jamais, né? Oficial das Forças, pessoal, só lembrando, tem que ser oficial das Forças Armadas, não é oficial da PM, não, oficial das Forças Armadas. Nono. Segundo as regras vigentes da Constituição Federal sobre nacionalidade, letra A, é considerado brasileiro nato se nascido no Brasil, o filho de pai e mãe estrangeiros, ainda que não domiciliados ou residentes no país. Espera aí. É considerado brasileiro nato se nascido no Brasil, o filho de pai e mãe estrangeiros, ainda que não domiciliados no país. Está correto, letra A, não é? Letra A. Por quê? Vamos lá. Para ser brasileiro nato, filho de... Os dois pais têm que ser estrangeiros. Os dois. Tem que ser estrangeiro. Então, e nenhum deles está a serviço do seu país, brasileiro nato. Os dois são estrangeiros. Um deles está a serviço do seu país, não é brasileiro nato. Emanuel, e se eu tenho um estrangeiro, por exemplo, Paolo, ele é italiano, veio para cá para o Brasil, trabalhar na embaixada italiana. E conheceu Carminha, brasileira, né? Lá em Olinda, nas ladeiras de Olinda, lá na Tapioca da Sé. Conheceu Carminha, brasileira. Casou com Carminha e teve um filho chamado Paulitinho. Paulitinho é brasileiro nato ou é italiano, Emanuel? Emanuel, Paolo é italiano e está a serviço da Itália. E aí? Paulitinho é brasileiro nato. Por quê? Porque para ser estrangeiro, os dois têm que ser estrangeiros. Então, se liga aí numa regrinha que eu chamo regra da feijoada. O que é feijoada? Comida típica brasileira, né? E o que é feijoada? Misturinha. Mistura, né? Feijoada é mistura. Então, bota a coisa na cabeça. Misturou, velho. Misturou. Brasileiro misturou com estrangeiro. Deu feijoada. Ser feijoada é brasileiro nato. O cara poderia ser imperador de Roma. Mas casou com brasileiro, misturou. Se misturou é feijoada. Se é feijoada é brasileiro nato. Beleza? Então, letra A é a nossa resposta. Se o pai ou a mãe for brasileiro nato, a criança nascida no exterior é considerada brasileira nata
sempre que o país estrangeiro de nascimento não lhe conferir nacionalidade. Não. Tem que ser dentro daqueles requisitos. Juiz sanguíneos, função, estar a serviço, registro ou opção. Pode adquirir a nacionalidade brasileira o estrangeiro que reside há 10 anos, não. Tem que ser há 15. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro e mãe brasileira serão considerados brasileiros natos, desde que venham residir no Brasil e opte antes de atingir, não, depois de atingir a maioridade. Tem direito à naturalização brasileira o estrangeiro que vive no país há mais de 3 anos, não. 15 anos. Então, letra A, realmente a nossa resposta. Eita, fechamos, né? 10 aqui. Mari nasceu em Cuba, filha de brasileiros que estavam no país a serviço do Brasil. Opa! Então vamos logo, né, botar Mari como brasileiro nato, né? Para a gente não errar aqui. M é nato, né? Filha de brasileiros que estavam no país a serviço do Brasil, nato. Concetta nasceu no Brasil, filha de italianos que estavam no país a serviço da Itália. Então, Concetta não é. David nasceu no Brasil, filho de pais ingleses que estavam no país a cultura. Então, David é nato. Então, Marim e David. Letra B. É bom demais, eu acho arretado nacionalidade, né? Agora, aí pessoal, só para a gente vir para a primeira questão, dizer para vocês que, pelo amor de Deus, essa questão está errada, né? Por aqui, ó. Não preciso disso aqui, tá? Não preciso disso. Esse até um ano não precisa, viu? É a qualquer tempo. Por isso que essa questão foi anulada. Só lembrando, a gente pega questões IBFC e outras similares, tá? Por isso que caiu essa merda aqui. Se eu colocar IBFC aqui, deixa eu colocar IBFC aqui, em nacionalidade, IBFC, eu só vou ter 22 questões. 22 questões no que concurso. Não dá para trabalhar só com 22, tá? Não dá para trabalhar só com 22, então por isso que a gente pega de outros. Porque essas 22 vocês, tenho certeza que essas 22 vocês já fizeram. Então a gente pega questões de IBFC, que a gente pegou aqui, vocês vão ver que aqui tem questões de IBFC, e outras similares, né? Para juntar mais questões para a gente poder trabalhar. Agora, infelizmente peguei uma banca aqui, mas foi bom, né? Que vocês veem onde estava o erro, né? Beleza? Então, suave na nave, fé, força, foco, valeu.